Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra, benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas, e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja. Respirando fundo, esquecendo os problemas do dia, nos entregando neste momento às forças renovadoras, às reflexões dos ensinamentos do Evangelho, que nos chegam com tanta simplicidade. Jesus, nosso Mestre amado, te agradecemos pela oportunidade de mais uma noite, movidos pela fé e que, por essa tecnologia maravilhosa, nos conectamos a corações tão queridos, sempre no intuito de aprendermos juntos, orando e vibrando por todos os necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, listados nos grupos de preces ou mentalizados, para que todos se beneficiem. Os espíritos superiores, através de Kardec, nos asseguram que não existem fronteiras no espaço para as energias, para as preces e para as vibrações enviadas aos que precisam. Isso nos dá a confiança do atendimento à distância. Auxilia-nos, Mestre, abrindo o nosso entendimento, para que tudo o que for tratado nos ajude no nosso dia a dia. São muitos momentos difíceis que todos estamos enfrentando. É como se a vida estivesse com muita pressa de apresentar diversas situações em um só dia. E assim, o nosso dia a dia nos coloca à prova, para que pratiquemos aquilo que pensamos já ter aprendido. Divino amigo, vem. Senhor, tu que nos deste no tempo o sábio condutor de nossos destinos, faze-nos entender a bênção dos minutos, a fim de não perdermos o tesouro dos séculos. Porque o tempo, Senhor, guardando-nos a alma nos braços das horas incessantes, embora nos amadureça o entendimento, não nos ergue da terra ao encontro de Ti. Por ele temos a hora do berço e a hora do túmulo, a hora de semear e a hora de colher, a hora de rir e a hora de chorar. Com ele temos a experiência da dor e da alegria, da ilusão e da realidade, do conforto e da angústia, que em nos transformando o raciocínio não nos alteram o coração. É por isso, Senhor, que te rogamos assistência e socorro. Ajuda-nos a cooperar com os dias, para que os dias colaborem conosco. Ensina-nos a buscar a hora de buscar-te, no respeito aos teus desígnios, no trabalho bem vivido, no estudo de tuas leis, nos serviços aos semelhantes, na contemplação de tua grandeza e na ação constante do bem. Livra-nos da inércia, porque sem tua bênção, a ronda dos milênios é só repetição, prova e monotonia. Divino amigo, vem e ampara-nos a senda, porque sem ti, o tempo, embora sendo luz e embora sendo vida, sem que te procuremos, deixar-nos-á
clamando nos abismos da sombra, da aflição e da morte. Emmanuel, por Chico Xavier. Que as tuas vibrações de amor, Mestre Jesus, nos envolvam. E iniciamos agora o trabalho da noite de hoje. Obrigada, Mestre querido. Obrigada sempre. Que assim seja. Esquecimento do passado. O espírito não precisa se lembrar de suas vidas anteriores para tirar proveito das experiências adquiridas. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ter alguma utilidade. A lembrança de outras existências provocaria graves inconvenientes, pois o reencontro com pessoas a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados causaria problemas em nossos relacionamentos sociais e seria um grande obstáculo ao nosso progresso. Reconhecer num ente querido aquele a quem fizemos mal seria um fator de desequilíbrio em nossa vida e dificultaria o exercício do nosso livre-arbítrio. O espírito frequentemente renasce no meio onde já viveu e mantém relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que elas tenha feito ou sofrido. Se alguém pudesse reconhecer a quem odiou em uma vida anterior, esse ódio poderia despertar outra vez, ou essa pessoa poderia sentir-se humilhada diante daqueles a quem tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá somente o que é necessário, ou seja, a voz da consciência e nossas tendências instintivas, retirando-nos as lembranças do passado, que poderiam ser prejudiciais à nossa evolução. O homem traz, ao nascer, as experiências que adquiriu em vidas anteriores. Cada existência é, para ele, um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi ou os erros que cometeu. Se estiver sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais mostram o tipo de fraqueza que o induziu ao erro, indicando o que deve ser corrigido em si mesmo. É nisso que o homem deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que já foi corrigido, nenhum traço restará. A voz da consciência diverte o homem do bem e do mal, para que ele possa tomar sempre boas resoluções e lhe dá as forças necessárias para resistir às más tentações. O esquecimento das vidas anteriores ocorre somente durante o período em que o espírito está encarnado. Quando retorna ao plano espiritual, ele readquire gradualmente as lembranças do passado. A interrupção dessas lembranças é apenas temporária, semelhante ao esquecimento que sentimos durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos nos dias anteriores. Não é somente depois da morte que o espírito retoma as lembranças do passado. Na verdade, ele nunca as esquece. Quando encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade, sabe por que sofre e tem consciência da justiça desse sofrimento. O homem pode adquirir novas forças durante o sono se souber aproveitar os momentos em que seu espírito está separado do corpo físico. Ao despertar, ele guarda leve lembrança que se apagará no decorrer do dia, para não lhe causar sofrimentos e não prejudicar suas relações sociais. Boa noite a todos. Hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 5, Esquecimento do Passado.
Esse tema é bastante importante porque ele nos remete a pensar e analisar, né? Por que Deus permite que nós não tenhamos a lembrança, né, do nosso passado, das nossas vidas passadas? Certamente algum motivo justo tem, né? E hoje o Espiritismo já nos esclarece de uma maneira bem clara quais motivos são esses. Porque ainda não estamos, né, num estado avançado de espírito, pelo menos a maioria de nós, né, num estilo de perfeição, que faria com que nós agíssemos, né, se nós tivéssemos a lembrança do que aconteceu ou deixou de acontecer, né, com aquelas criaturas que vêm ao nosso convívio, dificilmente iríamos perdoar essas criaturas, dificilmente iríamos dar a oportunidade de nos ajustarmos com ela. Por quê? Porque hoje, quando lembramos, né, nossa própria encarnação, o que alguém nos fez, o que acontece? Ah, não vou perdoar. Ah, não vou dar o direito daquela pessoa se aproximar novamente de mim, porque provavelmente ela vai agir de uma maneira que não vai me agradar, de uma maneira que vai acabar me agredindo ou vice-versa, né? Porque ainda não despertou, pelo menos na maioria de nós, né, o instinto de caridade, o instinto de amor ao próximo, aquilo que Jesus pediu, né? Perdoai os vossos inimigos, os vossos adversários. Porque todos nós estamos em etapas de crescimento, né, em evolução, uns mais adiantados, outros menos adiantados, mas o importante é que cada um de nós, no momento que refletirmos e vendo que cada um de nós tem que fazer a sua parte, né, vamos considerar que esse esquecimento, na realidade, é uma bênção que Deus nos permite, porque daremos, né, aos outros a oportunidade de agir em relação a nós, talvez até, muitas vezes, refazendo aquilo que já fizeram em outro momento, né? Porque a cada vez que nós encarnamos é para termos a oportunidade de nos redimirmos, né? De nos melhorar, de agirmos de uma maneira melhor do que no momento anterior, né? Para que possamos sair dessa caminhada um pouco melhores, né, que quando aqui chegamos. Então, na realidade, esse esquecimento é uma bênção, é uma oportunidade que Deus nos dá para que cada um possa, da sua maneira, né, fazer o melhor para o outro, independente do que o outro tenha feito ou deixado de fazer para nós, né? Porque certamente nós também já devemos ter agido, né, de uma maneira errônea em algum momento, né, do nosso passado, porque nós não somos seres perfeitos, nós estamos em busca dessa perfeição, mas provavelmente ainda vai demorar muitas e muitas encarnações para que isso aconteça. Mas se hoje nós tomamos a consciência que devemos começar o quanto antes essa caminhada, né, comecemos então perdoando, né, independente se a pessoa está encarnada, se está desencarnada, sempre quando fizermos as nossas orações, né, pedirmos para que Deus nos ajude a tirar do nosso coração qualquer tipo de sentimento ruim contra quem quer que seja, independente se a criatura fez alguma coisa para nós ou não. Ou seja, vamos estar com o nosso coração liberto de sentimentos ruins. E na medida que isso acontece, a nossa própria consciência vai nos indicando que esse é o caminho. Quando pensamos sobre isso, vemos que não temos nada contra ninguém, independente se fez ou deixou de fazer alguma coisa para nós nessa encarnação ou em outras encarnações. E quando nos relacionamos com pessoas que gerem em nós sentimentos não tão bons, é essa criatura que provavelmente temos que trabalhar em nós para que haja o perdão de uma maneira efetiva e verdadeira, né? Para que de um inimigo possamos fazer um amigo. E isso é muito constante, né? Eu ouvi falar entre as pessoas que têm aquele sentimento ruim contra alguém que nem sabe o porquê, aquela antipatia, né? Que não sabe o motivo, mas certamente tem relação com as vidas anteriores. Então é um motivo a mais para que possamos nos acertar, né? O próprio Evangelho já diz, procurar acertar enquanto estamos na caminhada,
porque talvez depois já se torne muito tarde para que isso aconteça. Tá bem? Uma boa noite a todos e que assim seja. Para mim, o esquecimento do passado na reencarnação é a mais sábia das leis. Existem coisas que fizemos os que nos foram feitas, que não suportaríamos lembrar, sem que nos acontecesse o eclipse da razão. Chico Xavier. Joana de Ângeles, Livro Dimensões da Verdade, capítulo 11. Por que esqueci? Se em ignorância quanto ao mal que te hajam feito, eles, os teus familiares, te sentes incapaz de fitá-los, entendê-los, ajudá-los e amá-los, oferecendo-lhes compreensão e simpatia, como te portarias se, na filha revel, identificasses a antiga companheira que o adultério arrastou, no irmão consanguíneo destruidor do antigo ninho de venturas que o tempo não consumiu, no pai ou mãe, no filho ou noutro parente, o arquiteto da tua ruína ou vítima da tua sandice. Foi muito rápido, em um momento juntos, sorrindo, compartilhando as doçuras do nosso lar. De repente tudo mudou. A correria para o hospital, angústia, preocupação, noites mal dormidas, dias intermináveis, a cada ligação sobressalto, o coração batendo descompassado, ideias confusas, preces mal acabadas, nem orar conseguia, era só desespero. De repente, tudo parou, sem despedidas, um último eu te amo. A vida continua, mas me falta a parte principal, quem eu amo. Busco forças em Deus, pois me falta o chão. Lembro das meigas palavras de Jesus, confortando meu coração. Que assim seja. Pergunta 218. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Resposta: ele possui uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Pergunta 218A. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma fantasia? Resposta: não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito, liberto da matéria, sempre os conserva. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que conserva deles o ajuda em seu adiantamento. Sem isso, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito parte de onde estava na existência anterior. Pergunta 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? Resposta: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição do escuro para a luz. O esquecimento do passado o faz sentir-se mais senhor de si. Ideias inatas.
Certamente que o espírito, quando encarnado, tem vaga lembrança daquilo que ele foi em reencarnação passada. A consciência registra tudo o que pensamos e fazemos, como sendo um livro divino. Quando na Terra, movendo-se em um corpo de carne, aparece, de vez em quando, na mente, as ideias chamadas inatas. São pensamentos guardados na sensibilidade espiritual, de modo a irradiar-se, quando preciso, para a mente ativa. E essa, sendo educada nos conceitos de luz de nosso Senhor Jesus Cristo, dá-lhes guarita ou expulsa-os de seu mundo mental, quando indesejado. Eis aí a limpeza que devemos fazer dentro de nós mesmos para estabelecer-se a harmonia consciencial. Alimentamos, por vezes, muitos erros, inspirando-nos em velhas ideias que emergem do passado para o nosso presente. Em casos diversos, sendo encarnado um espírita, ele aponta logo como culpados os irmãozinhos das sombras, atribuindo a responsabilidade aos obsessores. Na verdade, as ideias são filhas do próprio obsidiado. Algumas religiões põem culpa no Satanás e procuram expulsá-lo com gritarias e orações. Cada religioso procura uma desculpa, se esquecendo de que somente atraímos para nós segundo o que somos. As nossas ideias têm vida. Muitos sabem dessa verdade. Quem as cria torna-se seu pai. E mesmo se elas saem de nós, ficam sempre vinculadas à casa paterna. Procuremos, pois, mudar a nossa vida, baseando, compará-la com a vida de Cristo. Todo esforço nesse sentido é válido. E sempre temos companhias que nos ajudam nas transformações das trevas para a luz. Quando o espírito reencarna, traz consigo seu mundo mental. E quando parte deste para o além, também leva o que construiu pelos pensamentos, palavras e obras. Os nossos testemunhos são nossos agentes, que nos libertam ou nos escravizam. A doutrina dos Espíritos, pode-se dizer, é a misericórdia dos céus para a terra, porque ela nos avisa antecipadamente a verdade, de modo a começarmos, mesmo na terra, a sentir e a viver a luz da espiritualidade superior. Impossível descrever todos os acontecimentos como sendo iguais na pauta das reencarnações dos espíritos. Há muitos deles que em uma existência não têm conexão alguma com a anterior, dada a incrustação da sua ignorância. Outros, às vezes, por piedade dos guias espirituais,
não conseguem fixar essas ideias inatas para não complicar mais a vida presente. Quando necessário, os benfeitores estimulam as ideias do passado a flutuar na mente presente, como meio de educação e limpeza do magnetismo inferior, que por vezes se esconde nas dobras da consciência por séculos. Não podemos dizer aqui que os espíritos das sombras não inspiram as criaturas da Terra. Isso se processa frequentemente, mas sempre sob a vigilância da luz. Ninguém carrega fardo que não suporte. Na verdade, a luz se encontra na Terra com muito mais fulgor do que se pensa. Onde quer que estejamos, a nossa visão vê e nossos ouvidos escutam a mensagem de entendimento espiritual. Basta observarmos desde o nascimento até a entrada nas fronteiras do que chamamos desconhecido. O Espiritismo veio completar o que Jesus não podia dizer naquela época, nos dando a segurança, de modo a compreendermos o valor da sua ressurreição e da comunicação dos Espíritos, os mesmos homens que viveram na Terra. Procuremos vigiar, analisando todas as ideias que surgirem em nossa mente, quer sejam ideias inatas ou provindas de irmãos das sombras, não importa. Importa que devemos destruí-las quando inconvenientes. Quanto ao esquecimento das vidas passadas, é uma bênção de Deus para manter a alma preocupada com a sua vida presente. Deus é tão bom e justo que nos dota de possibilidades para carregar todos os nossos registros escritos por nós mesmos, toda a nossa condenação, sem que nos lembremos. De vez em quando, a mão do destino busca lá no fundo algum fato, esperando de quem o fez a corrigenda e a paciência nas provas que por acaso surgirem nos caminhos. Para limpar o passado da consciência, é preciso que se faça o bem nessa estadia do planeta, que se use todas as oportunidades e se confie em Jesus. As lições são gradativas. No percurso da vida física, não é preciso que alguém nos diga. Podemos avaliar o que fomos no passado, analisando nossos impulsos do presente. Procuremos pensar no bem e vivê-lo. Pensemos no amor, amando, que neste esforço permanente, as mãos invisíveis ajudar-nos-ão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Resista.
mesmo sabendo que as feridas latejam e que a coragem esteja adormecida, resista mais um pouco, resista. Mesmo que tudo pareça escuro e sem saída, mesmo que a angústia e o desespero assolem teu coração, querendo te desmoronar, resista um pouco mais, resista. Mesmo que a crise e a impiedosa mudança apareça em forma de furação, querendo acabar com tudo, resista. Mesmo sabendo que a derrota seja um ímã, mesmo que a desilusão caminhe em sua direção, resista um pouco mais, resista. Mesmo que os invejosos digam para parar, mesmo que a sua esperança esteja no fim, resista um pouco mais, resista. Porque o último instante de madrugada é sempre aquele que puxa a manhã bonita, ensolarada, sem algemas, nascerá para você. Resista. Porque estamos sentados na arquibancada do tempo, torcendo ansiosos para que você vença e ganhe de Deus o troféu que sempre mereceu, a felicidade. Resista, meu irmão, a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que abreviaram sua existência, que possam resistir e confiar na divina luz do nosso Pai. Resistam, meus irmãos. Estamos todos em prece para que todos encontrem a paz e a luz que tanto desejam e a felicidade. Que assim seja. Conta-nos a história encontrada no livro A República, escrito por Platão, que a primeira descrição do véu do esquecimento, chamada mito de Er, ou mito da reminiscência, consiste no relato de alguém que retornou do mundo dos mortos, ou como conhecido na mitologia por Hades. O mito de Er é muito rico em figuras e símbolos que representam o processo de nascimento e morte das almas, além de referências desconhecidas sobre a reencarnação, a lei do karma e os padrões. Platão menciona uma barreira de memória que faz as almas se esquecerem do que viveram anteriormente. Diz o mito de Er que, no caminho de retorno à Terra, as almas se deparam com uma imensa planície. Nesta planície corre um rio chamado Leté, que em grego significa esquecimento. Assim, antes de descer ao mundo físico, as almas podem beber do rio do esquecimento. Na descrição é mencionado que as almas que vorazmente decidem beber muita quantidade desta água têm um esquecimento maior, quase total. As almas que optam por beber pouco esquecem menos ou quase não esquecem. Depois disso, as almas retornam ao mundo com ou sem a memória das verdades do reino divino. No livro O que é o Espiritismo, Kardec responde: o espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Ele não esquece senão a maneira pela qual adquiriu a experiência. Exemplo: para o aluno, pouco importa saber onde, como e sob a orientação de que professores ele fez o ano anterior,
se alcançando o próximo ano, ele sabe o que se aprende no anterior. Pareceria ilógico fazer-nos expiar em uma existência faltas cometidas nas vidas passadas, de que tivéssemos perdido a lembrança. Mas pensemos, se um criminoso condenado pelas leis humanas cai doente e perde a memória das suas ações, segue-se daí que a sua responsabilidade desaparece, ao mesmo tempo que as suas lembranças. Nenhum poder é capaz de fazer com que o passado não tenha existido. Que assim seja. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que, terna expirando, cai ao solo fecundando. O chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens, em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir. Terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente caminhai, o amor é a luz que se alcança. Tende fé,
tende esperança. Para o infinito, marchai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Senhor, neste momento, derrame em nossa água o bálsamo curador, com nossos pensamentos de amor, com a luz e o auxílio da equipe espiritual, possamos receber um medicamento para as enfermidades físicas e espiritual. Com o orvalho do plano divino, magnetizará o líquido com raios de amor. Que assim seja. Chico Xavier e o Sapo. Quando psicografava o maravilhoso livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel, o Chico via ao seu lado um sapo feio, gorduchão, que o amedrontava muito. No princípio, distava-lhe alguns metros. Depois, à proporção que a grande obra chegava ao fim, o sapo estava quase aos pés do médium. Isto lhe dava um mal-estar intraduzível. Emmanuel, observando-lhe o receio, disse-lhe: o sapo é um animal inofensivo, um abnegado jardineiro que limpa os jardins dos insetos perniciosos. Não compreendo, pois, sua antipatia pelo pobre badráquio. Procure observá-lo mais de perto, com simpatia, e acabará sentindo-lhe estima. Após ponderação justa de seu guia, o Chico começou a ter simpatia pelo sapo e achar-lhe até certa beleza, particular utilidade, um verdadeiro servidor. Terminou a recepção do formoso livro e Emmanuel, complementando o acerto, pondera-lhe bondoso: o homem, Chico, será um dia uma estrela de 5 raios, quando possuir os pés, as mãos e a cabeça alevantados. Liberados, já possui 3 raios, as mãos e a cabeça, faltando-lhes os 2 pés, os quais serão liberados quando perder a atração da terra. Existem, no entanto, germens, animais, seres outros, com os 5 raios voltados para baixo, para a terra, sugando-lhe o seio, vivendo de sua vida. Assim é o sapo, coitado, que luta incessantemente para levantar um raio, pelo menos a cabeça. O boi já possui a cabeça levantada, já que progrediu um pouco. É preciso, pois, que o homem sinta a graça que já guarda e lute, através dos 3 raios já suspensos, a aquisição dos outros 2. Que saiba sofrer, amar, perdoar e renunciar, até libertar-se do erro, dos vícios, das paixões, e desta forma terá livre os pés para transformar-se numa estrela de 5 raios
e participar da vida de outras constelações, em meio das quais brilha uma estrela maior, que é Jesus. Uma boa noite a todos. Neste momento vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, e pedir a permissão para o encerramento dos nossos trabalhos do dia de hoje. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências, mas indicam que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve se concentrar toda a sua atenção, por quanto daquilo do que se haja corrigido. Boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. A prece é uma invocação, é uma transmissão de pensamento. Então que possamos, meus irmãos, orar sempre para não cairmos em tentação. Que a paz, a luz da equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes e nosso irmão Prado possa estar presente em nossos corações, nossos lares, que possamos seguir em frente no caminho da luz. Uma boa noite a todos e que assim seja. Paz e luz a todos.